Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O servo de Deus tem que passar pela experiência da angústia para poder experimentar o socorro de Deus, ver milagres e se derramar diante do Senhor. Deus precisa de homens e mulheres derramados. Deus precisa de homens e mulheres derramados, pessoas que são impactadas pela presença de Deus. O Senhor precisa de pessoas assim. Mas essas pessoas não nascem assim, nós nascemos em pecado. Davi mencionou bem claramente isso no Salmo 51. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós precisamos nos tornar apaixonados pelo Senhor, para nos dedicar a Ele totalmente. Isso aconteceu com Isaías, que teve um chamado marcante, o Jeremias, aproximadamente aos 16 anos de idade, e assim os servos de Deus que foram despertados, sacudidos para se dedicarem a Deus. Jesus também, só aos 30 anos de idade. Deus nos quer e para isso Ele permite que passemos por angústias grandes para que experimentemos grandemente o poder de Deus. E depois isso vai precisar ser renovado com novas experiências. E é assim que Deus nos trata. Vamos lembrar a experiência de Davi, mencionada no Salmo que está em 2 Samuel 22. Eu chamo de Salmo porque é o Salmo base para todos os outros Salmos de Davi. E ele está em vários salmos, por exemplo, Salmo 18, mas aqui em 2 Samuel 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, deste salmo, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu Deus, o meu rochedo da salvação. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os montes vacilaram, das narinas do Senhor subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Baixou ele os céus e desceu, cavalgava um querubim e voou, foi visto sobre as asas do vento. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, e me livrou do forte inimigo, de todos aqueles que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Ele me trouxe para um lugar espaçoso e me livrou, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça e me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. Assim, Davi traz neste salmo a expressão do seu coração, o seu reconhecimento a Deus, a sua gratidão ao Todo-Poderoso. Mas ele lembra que passou por angústias do inferno, ondas de morte, situações terríveis, torrentes de impiedade impuseram terror, cadeias infernais cercaram, amarraram Davi. Imagine você sendo sufocado, morrendo, você sendo enterrado, ondas
passando por cima de você, você se afogando, ou então no fogo, e você começando a ser queimado pelo fogo. Imagina o que passa dentro de você. Naquela hora, quem é de Deus vai manifestar que é de Deus, porque vai se dirigir a Deus. Não vai se lamentar do sofrimento, não vai implorar socorro para outras fontes, vai somente ao endereço certo. Quem conhece o Senhor vai ao endereço dele e vai clamar por misericórdia, e então vai experimentar milagres de livramento. Deus vai agir, Deus vai operar. Você já ficou sem combustível no carro e clamou a Deus? Você já ficou com o carro quebrado e clamou a Deus? Você já passou por enfermidades terríveis em que você viu a morte e clamou a Deus? Você já passou pelo vale da sombra da morte, num lugar perigoso, e você sabe que o local está cheio de bandidos e pessoas mal intencionadas? Você já passou por uma situação assim, sentindo o cheiro de morte por perto e clamou a Deus por socorro? Deus faz com que situações assim venham sobre nós. Claro que nós gostaríamos de estar em tranquilidade, num ambiente de paz, nós gostaríamos, mas Deus permite que nós passemos por tribulações para que experimentemos o livramento de Deus. É fundamental a gente ter experiências para contar. O cristão que não tem experiência para contar, nunca passou pela dor, pela angústia, pela situação difícil, ele não vai ter muito que compartilhar. Mas quando nós passamos e vemos o livramento de Deus, é maravilhoso. Nós nos derramamos diante de Deus, nós nos sentimos totalmente devedores a Deus, nós amamos o Senhor, porque nós conhecemos o livramento de Deus, nós experimentamos a mão de Deus nos afagando na hora da dificuldade. Como é bom a gente sentir o alívio de ver o livramento de Deus. O Jonas, profeta Jonas, passou aqueles 3 dias na barriga do peixe e Deus mandou o peixe vomitá-lo. Quando ele caiu na praia, que alívio, que bênção, que maravilha, o livramento de Deus. Mas antes ele passou pela dor. Deus quer que os seus escolhidos passem pela dor. Você está reclamando da dor, minha irmã? Meu irmão, quando você passa por lutas, você reclama? Ou você glorifica a Deus, suplica a Ele o livramento e depois você agradece, se rende ao Senhor? Você está sempre se lembrando de quantos livramentos Deus já deu para você? Você é um reconhecido a Deus, você é um apaixonado pelo Senhor, você vislumbra isso e se lembra de tudo que o Senhor fez para livrar você? Pois é, comece a lembrar isso. Aquele que ama a Deus, que Deus quer usar, precisa se lembrar sempre desse livramento, sempre vai se lembrar da misericórdia de Deus que atuou, que fez coisas acontecerem, coincidências, fez milagres, colocou pessoas no seu caminho para ajudarem você. Você vai sempre se lembrar isto, o quanto você deve a Deus, e vai querer dar o seu amor, sua dedicação, seu tempo, seu trabalho para servir ao Senhor. Você está sendo uma pessoa assim? Diga para Deus: